O projeto Reflexos da Amazônia Urbana ele surgiu aí de uma angústia um pouco assim, do quanto que a gente produz coisas, estuda e entende determinados aspectos da arquitetura, do urbanismo. Isso desde a minha graduação eu via que era algo que estava muito concentrado ali. Esse projeto nasceu da necessidade de aproximar o conhecimento acadêmico da população, mostrando como que a arquitetura e o urbanismo podem melhorar o dia a dia das pessoas. Os nossos estudantes têm percorrido Macapá e região metropolitana de norte a sul, observando de perto as transformações da cidade. Alcançar a comunidade, tentar trazer temas que tornem ela consciente sobre aquelas questões, sobre como elas podem, é possível enxergar a cidade, como a cidade pode ser melhor a partir de pequenas tomadas de atitude ou até mesmo na forma como elas estão pensando a casa delas, como estão acontecendo as reformas. A proposta é simples, mas poderosa. Levar de forma acessível e uma linguagem próxima da população temas como conforto térmico, arborização, acessibilidade e sustentabilidade. Quando a gente discute questões de mobilidade urbana, tem um tópico sensível quando a gente verifica a situação do estado do Amapá, as cidades ali da região metropolitana, Macapá, Santana, Mazagão, onde a mobilidade ela não está sendo planejada, ela não está sendo pensada nos diversos modais. Enquanto que as nossas calçadas, elas não, além delas não possuírem acessibilidade ali, existem muitos desníveis, esse trânsito de pedestres ele não está sendo pensado da melhor forma possível. Porque considerando o clima e a região que a gente vive, é possível perceber ao longo dos anos um nível muito elevado de retirada vegetal dos nossos espaços, ou seja, as nossas árvores. E com isso, o trânsito de pedestres ele fica quase impossibilitado. Além dessa problemática relacionada à mobilidade urbana, a gente tem um contexto urbano da construção da cidade que destoa da realidade que a gente vive das últimas décadas. Foi sendo construída uma Macapá, uma cidade no coração da Amazônia, onde a arquitetura ela não se conecta com a realidade do clima em que ela está inserida. Muitos espaços construídos que eles não se conectam com a relação, não tem uma relação com o entorno. Isso se deve a diversos fatores, elementos culturais, influências dessa arquitetura globalizada, a esse pós-modernismo que a gente está vivendo. Mas tudo isso gera essa consequência, gera esse produto arquitetônico que a gente tem aqui na nossa cidade, onde há um excesso do uso do concreto, da alvenaria, do vidro, e isso acaba, e esse vidro totalmente exposto, sem ter uma proteção adequada nessas janelas, e isso gera um espaço construído que oferece uma qualidade inferior àquela que ele poderia oferecer. Eu e o professor Felipe coordenamos o projeto de extensão e estruturamos ele em 3 equipes. A equipe de marketing e divulgação, a equipe de análise e revisão dos artigos e a equipe de produção dos artigos, que foi dividida em duplas ou trios. Como uma forma de alcançar a comunidade, nós utilizamos da publicidade através de meios de comunicação. Então, a publicidade ela desempenha um papel fundamental nesse projeto, auxiliando na conscientização e na disseminação de informações. Então, para que isso fosse possível, nessa primeira etapa do projeto, o foco principal foi nas redes sociais, como o Facebook e principalmente o Instagram, aproveitando desse forte alcance e dessa fácil circulação de informações que essas plataformas nos promovem. Então, com o auxílio de uma informação com uma linguagem mais simples, mais acessível, junto com conteúdos explicativos, visuais e principalmente dinâmicos, conseguimos tirar uma informação que muitas vezes é só tida dentro de salas de aula e conseguimos trazer para o dia a dia das pessoas. Outra ferramenta que desenvolvemos foi o site do projeto. Nele reunimos toda a pesquisa produzida pela equipe, publicamos artigos, referências e soluções propostas. Mais do que organizar e possibilitar que esses artigos, esses temas tenham mais visibilidade,
também foi uma ferramenta essencial para que fortalecesse a identidade do projeto e também ampliasse seu alcance. Então, essa comunicação integrada entre as redes sociais, o site e as produções audiovisuais que desenvolvemos foi a forma que encontramos de que essas informações cheguem de forma mais rápida às pessoas. Em sua próxima etapa, o projeto Reflexo da Amazônia Urbana busca ampliar suas ações para além das mídias sociais, aproximando-se mais da população através de atividades presenciais, como palestras. Ao longo desses meses, os alunos desenvolveram estudos que revelam os desafios e as potencialidades das nossas cidades. Eles investigaram, por exemplo, como o afastamento dos muros e a arborização urbana influenciam no conforto térmico, como o tipo de telhado pode reduzir o calor dentro das casas, e como que uma iluminação natural de qualidade e janelas bem posicionadas diminuem o consumo de energia. Também discutimos temas como acessibilidade nas calçadas e iluminação pública, fundamentais para segurança, inclusão e bem-estar. Essas pesquisas mostram como pequenas decisões de projeto podem gerar grandes impactos nas nossas cidades. As calçadas são o elemento mais democrático do espaço urbano. É o local onde o pedestre tem direito legalmente de estar e onde iniciamos a nossa jornada diária, pois todos somos pedestres em algum momento do dia. Porque as calçadas daqui, muitas vezes, não têm estrutura de piso, ou quando tem, elas não convergem com a edificação que está do lado. E, além de tudo, as pessoas que estão morando aqui, elas têm essa dificuldade de trafegar normalmente na cidade. A acessibilidade, a calçada com acessibilidade, garante autonomia e dignidade ao usuário e também fornece a observação e a interação dos bairros, fortalecendo a coesão e o pertencimento à comunidade. Bom, aqui no estado é muito comum nós observarmos residências que foram feitas de formas irregulares, principalmente nas áreas mais afastadas do centro da cidade e nas zonas onde houve um acelerado crescimento populacional. Um outro ponto importante que quisemos informar nesse artigo foi trazer a realidade do estado, dos benefícios que nós podemos trazer com esse bom segmento das normas, né, principalmente das normas técnicas urbanísticas. Quando eu falo de iluminação pública, eu estou me referindo mais ao período da noite. A vida urbana ela não acontece apenas pela manhã e pela tarde, mas pela noite também. Então, são necessários elementos, como os postes, qualquer tipo de iluminação, que vá favorecer esse espaço no período da noite. Se o espaço está mal iluminado, nós, como população, não vamos nos sentir seguros de passar por aquele caminho. Logo, é necessário sim pensar sobre esse assunto e também pensar em maneiras de requerer esse nosso direito. O artigo foi desenvolvido de maneira que a gente pudesse mostrar para a comunidade que existem soluções acessíveis a todos e que são difundidas de maneiras diferentes, mas que são acessíveis e que pode transformar a vida das pessoas. Um simples telhado, uma altura, uma ventilação cruzada são elementos que transformam a qualidade de vida das pessoas. E por meio dos artigos nós conseguimos trazer esse fácil acesso à comunidade, melhorando assim o estilo de vida e o habitar das pessoas. Em Macapá, aqui no Amapá, cresceram os números de desmatamentos e corte de árvores. Então, nós criamos o artigo pensando em conscientizar a população sobre a importância da arborização urbana. Visto que as árvores elas são agentes combatentes do calor extremo e também ajudam na melhoria da qualidade de vida na cidade. É importante a população saber o que é o ruído e como ele afeta diretamente no seu cotidiano. O som é natural, ele está atrelado à cidade, mas quando passa dos seus limites, ele começa a virar um problema urbano. Ele impacta diretamente na saúde das pessoas, causando problemas como insônia, estresse, problemas auditivos que podem se estender a longo prazo. E quando a população começa a reconhecer seus direitos, de saber que ela precisa descansar, aquilo é um direito dela, ela vai atrás, ela pode ir com o poder público para resolver isso.
Falar sobre poluição sonora é falar sobre respeito e equilíbrio, onde deve-se projetar cidades que pensem especialmente em equilibrar o lazer e o descanso da população. Quando mostramos que Arthur Brattke foi capaz de produzir, mesmo na década de 50, ambientes frescos e ventilados na região amazônica, com a utilização de brisas venezianas e cobogós, nós queremos conscientizar a população de que é importante se pensar nas características climáticas do ambiente antes de construir. A Vila de Serra do Navio é uma demonstração importantíssima de como é possível utilizar de elementos estratégicos aliados ao clima local para construir edificações eficientes e adaptadas à nossa realidade. Você sente que esse projeto alterou, moldou sua formação de alguma forma? Com certeza. Sim, com certeza. Bastante. Sim, eu sinto que impactou a minha vida profissional, porque desde que eu iniciei no projeto, eu senti que eu comecei a compreender melhor como que funciona a cidade, quais são os nossos direitos como cidadãos. Eu acho que o projeto é extremamente importante para todos e para a gente que faz arquitetura é ainda mais, porque a gente começa a ver um mundo e a forma de projetar diferente. Porque muito além de só projetar um local, a gente é responsável também pela vida das pessoas. Desde o início até o fim, todos os elementos devem ser pensados de maneira equilibrada, sem que nenhum sofra prejuízo e que principalmente o meio ambiente seja levado com relevância e com a importância que ele necessita. Não apenas a minha formação, mas a comunicação no geral, né? Porque a minha formação, a linguagem que foi utilizada durante o Reflexo da Amazônia, né, fez enxergar o mundo acadêmico de outra maneira, porque a informação ela não deve ser presa apenas para a gente. A gente acaba tendo que pensar muito no leitor e no espectador quando nós estamos produzindo nossos artigos, ou então pensando em temas que são relevantes para a sociedade. Comecei a pensar, a olhar o meu entorno, com um olhar mais crítico e pensar de que forma eu poderia mudar a vida da minha família, a vida das pessoas que vivem aqui. E também de não se preocupar apenas com alguns aspectos mais técnicos, mas de compreender aspectos climáticos, o contexto amazônico em que vivemos e também de reconhecer as necessidades que a comunidade está passando, como que isso influencia e como que a gente pode, através do conhecimento que a gente adquiriu no curso, pensar em soluções que sejam mais coletivas, sustentáveis e acessíveis. Quando o projeto iniciou, eu estava no 2º semestre e agora eu estou no 4º, então eu sinto que esse início da minha vida acadêmica eu cresci junto com o projeto. E é muito bom ver que, por exemplo, quando eu chego em casa, meus pais e meus tios também, eles comentam sobre questões que antes eles não comentavam, que eles viram no Instagram e começaram a debater sobre esses assuntos. Ele trabalhou na minha sensibilidade quanto ao nosso envolvimento com a comunidade. Foi com ele que eu percebi e entendi a responsabilidade de nós, estudantes, também futuros arquitetos, a nossa responsabilidade, o nosso dever de democratizar a arquitetura, levar essas informações e estabelecer esse contato mútuo, essa via de conversa com a comunidade. O projeto ele tem essa intenção de unir esses pilares, né, que é o econômico, o social e o ambiental. E isso se resume um pouco no que é a sustentabilidade. Eu acredito que os temas refletem a sustentabilidade a partir do momento que o cidadão ele se torna questionador do seu entorno. Se a gente consegue soluções simples, mas que funcionem, e a gente consiga um recurso para não usar tanto e não depender tanto da energia elétrica, por exemplo, a gente consegue melhorar o bem-estar das pessoas e, ao mesmo tempo, não só na questão de sustentabilidade ou no conforto que eles sentem dentro do ambiente, mas também no bolso, né? Que aí é muito importante também. Eu acredito que ele não pode só influenciar, mas também entender o significado da sustentabilidade e como eu posso aplicar ela na arquitetura. E também entendi que o significado da arquitetura sustentável não é só como eu vou aplicar ela, mas entender que eu preciso respeitar o meio ambiente, as pessoas e o local onde vivemos. Então, acredito que a ideia da sustentabilidade ela é exposta dessa forma para todo mundo, e é assim que a gente consegue atingir mais pessoas cada vez mais e dando a devida importância para esses temas que a gente conseguiu trazer. E aí o Reflexos ele entra um pouco nesse pensar. Como é possível construir uma cidade, pensar na sustentabilidade para essa cidade a partir da população.
Então, a forma que a gente visualizou isso é levando a educação, é levando o conhecimento para que a população, a partir desses artifícios, ela consiga melhorar a qualidade de vida ali na região, na comunidade dela, levar essas questões, seja em formato de denúncia, seja em formato de questionar a forma como está sendo construído o espaço urbano, e assim a gente consegue construir uma sociedade mais consciente, uma sociedade que possa ser construída com todos juntos de forma mais adaptada ao clima, à região, às questões sociais, culturais e econômicas que a gente tem. O Reflexos da Amazônia Urbana é formado por professores e estudantes comprometidos em transformar a realidade do Amapá por meio da educação e da extensão universitária. Nossos alunos têm vivenciado a cidade e, dialogando com os moradores, eles registram práticas boas e ruins, mas sempre com aquele olhar voltado para a cultura, para o clima e para a realidade amazônica.